Olá, eu sou o professor mestre Edivaldo Carvalho, doutorando do PPG de Unifap, e hoje eu irei apresentar para todos vós esta pesquisa intitulada A Pedagogia do Desenvolvimentismo no Amapá entre 1970 e 1974, a profissionalização compulsória e a crítica histórica à dualidade educacional na Amazônia. O nosso estudo investiga o ápice da ditadura militar no Brasil, no período chamado Milagre Econômico, e a promulgação da Lei 5692 de 1971, que institui a profissionalização compulsória no ensino de segundo grau. No então território federal do Amapá, área estratégica de intensa exploração mineral por consórcios transnacionais como a ICOME desde a década de 1950, essa adequação exigiu uma forte campanha de convencimento público, utilizando para tal um veículo oficial de imprensa. Nosso problema central, então, é como o jornal Novo Amapá operou para naturalizar e legitimar uma reforma educacional estritamente voltada aos interesses do projeto nacional desenvolvimentista. Para desvelar esse processo, nós articulamos a crítica marxiana, desmistificando o Estado capitalista como educador desinteressado. Apoiamos para isso na análise crítica do discurso de Norman Fairclough para ler semioticamente as entrelinhas das propagandas governamentais veiculadas entre 1970 e 1974, compreendendo o jornal na condição de aparelho ideológico, daí evocarmos Althusser, e aparelho de hegemonia, daí evocarmos Gramsci. Também dialogamos com a historiografia da educação da Amazônia, no intuito de evidenciar que essa subalternização não foi um fato isolado, mas uma reedição de uma longeva tradição histórica de ensino dual que remete ao Diretório dos Índios da Era Pombalina e segue adiante no tempo se reconfigurando. Metodologicamente, nós analisamos 185 edições do jornal Novo Amapá e mapeamos os movimentos de antecipação, como por exemplo quando ele abordava já a polivalência, ainda no início de 71, sendo que a lei é do final de 71, a naturalização e institucionalização lexical, que o periódico utilizou para forjar o consenso em prol da reforma, silenciando o debate pedagógico e as vozes dissidentes. Nossos resultados demonstram que a imposição do tecnicismo ocorreu por uma sofisticada engenharia discursiva. A expropriação formativa da classe trabalhadora foi transfigurada através de eufemismos e linguagem ufanista em dádiva governamental e progresso inquestionável. Projeto de viés integracionista e assistencialista, como o Mobral e o Projeto Rondon, que eram praticamente onipresentes nas páginas do Novo Amapá, atuaram para forjar a identidade de trabalhador submisso, subordinando os modos de vida locais à marcha do capitalismo agrário e extrativista. Constatamos assim que a profissionalização compulsória materializou o que nós definimos como a pedagogia do desenvolvimentismo, onde o capital figurou como coeducador ao lado do Estado ditatorial. Essa profissionalização era coproduzida por uma rede que unia o Estado territorial, o capital minerário da ICOME, inclusive agências imperialistas como a norte-americana USAID, United States Agency for International Development. A promessa de escola única que emergia da Lei 5692 foi, portanto, uma farsa, pois ela se configura descaradamente em tipos de formação divididas por classe social. Enquanto a massa recebia treinamentos aligerados, locais de cerca de 160 horas através do PIPIMO, a formação de maior densidade técnica exigia que os estudantes se deslocassem para outros centros, como o Pará, aqueles que podiam pagar, consolidando fortemente a divisão regional do trabalho na periferia amazônica. Concluímos assim que a Lei 5692 não foi emancipatória, ela serviu como um dispositivo superestrutural de controle. O viés tecnicista dos anos 1970 foi a atualização orgânica de práticas imperiais, em que a escola foi instrumentalizada para adequar corpos às engrenagens da burguesia monopolista, perpetuando o Amapá na condição histórica de reserva extrativista de valor e mão de obra. Percebe-se, por exemplo, que mal os estudantes se formavam nos cursos técnicos
eles já eram cooptados pelas empresas. Assim, nós agradecemos os nossos orientadores do mestrado e do doutorado que nos conduziram até aqui e a coordenação do SAIPT. Muito obrigado.